Vamos orar pelo pastor? Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor usa o pastor Célio, Senhor, para colocar a palavra, Senhor, necessária que nós possamos ouvir, Senhor. Sim, Deus. Não seja a palavra que nós queremos ouvir, Senhor. Sim. Seja a tua vontade, seja feita através da boca Amém, do pastor Jesus. Célio, Senhor. Usa este homem, esse vaso, Senhor, valoroso para ti, Senhor. Amém, Para as pessoas que possam escutar essa palavra, Senhor, agora, ao vivo, mas também posteriormente, Senhor, através de YouTube, algum vídeo, alguma coisa, Senhor. Que essa palavra possa tocar no coração deles, Senhor, de nós que estamos aqui, que possa, Senhor, nos alimentar, Senhor. Amém, Em nome de Jesus. Abençoa o pastor Célio, as pessoas que irão escutar agora, que qualquer ataque do inimigo seja cortado agora, Senhor, e que eles possam escutar e colocar para dentro deles, Senhor, essa palavra. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Salve a igreja com a paz, Senhor. Amém? Amém. Amém. Eu acho que celebrar um culto fúnebre, né, a gente nunca espera. Amém? Eu acho que nenhum de nós, quando nós olhamos para os nossos pais, que estão vivos ainda, o meu, graças a Deus, né, minha mãe foi para a glória também, ela aceitou Jesus um pouco antes dela falecer. Meu pai não teve o mesmo, não sei, por mim eu não consegui fazer isso com meu pai, mas eu creio que alguém cristão dentro da minha família, espero tenha feito isso, né? Não tive notícias, mas é um momento em que nós não nos preparamos para isso. Nós olhamos, a Carolina olha para o seu pai, a impressão que ela dá, que ela tem no coração é que o pai dela é eterno, né? O pai dela sempre vai estar ali, né? A nossa ministra de louvor, Rafaela, ela olha para os seus pais e ela tem a sensação que eles nunca vão morrer, né? Que eles nunca vão chegar neste dia, né? Diaconisa Eliette, né? O pastor Luiz Chimizo, meus pêsames. Nós estamos aqui reunidos hoje para fazer um culto em memória deles, né? A mãe do pastor Luiz Maria de Nazaré Lima da Silva Neves, né, e o pai da nossa diaconisa Eliette, né, o diácono Raimundo Roque, né. Ele são duas pessoas, como o pastor Luiz, né, testemunhou da conversão da sua mãe, né, o pai da irmã Eliette, diácono da igreja, pregador do evangelho, né. Então os dois eles estão, né, no paraíso com Cristo, né. Jesus, antes de morrer naquela cruz, né, aquele ladrão que estava na sua esquerda, ele conversou com Jesus e falou: lembra-te de mim quando entrarem no teu paraíso, no teu reino. E Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Nos dando a garantia, até mesmo na cruz, ele nos dá a garantia que se nós crermos nele, se nós vivermos uma vida dedicada a ele, sendo ele o centro da nossa vida, nós temos uma garantia fiel que no dia em que nós fecharmos os nossos olhos para esse mundo, nós entraremos no descanso que ele tem programado para cada um de nós. Amém? Então não há em um outro lugar no mundo onde nos dê uma garantia que o dia que nós morrermos nesse lugar, neste mundo natural, nós teremos uma fidelidade de um Deus que nos dá garantia de que depois desse dia nós ainda teremos o ano milenar de Jesus e a vida eterna para viver com Ele, né? E eu ensinei para vocês um tempo atrás, a morte, na realidade, na vida de todo crente e na vida de todo ser humano, ela é simplesmente uma porta que se fecha para o mundo natural e ela nos dá acesso ao mundo espiritual. Quando nós entrarmos nesse lugar, vamos dizer assim que quando a pessoa morre, ela entra neste lugar. Amém? Daqui para lá é o mundo natural onde nós estamos, mas daqui para cá é o mundo espiritual.
neste lugar, nós teremos duas portas. Uma vai para a salvação eterna com Cristo, e a outra porta vai direto para o inferno. Pastor, como eu posso saber que porta vai estar disponível para mim naquele dia? Qual porta estará disponível? A porta que vai estar disponível para você depende da tua decisão em vida. A chave da vida eterna você toma em tuas mãos quando você está em vida. Agora, neste plano de vida natural, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, essa é a chave que você vai ter nas mãos no dia em que você morrer. E se você aceita Jesus, mas não vive uma vida de acordo com aquilo que a palavra nos ordena, você pode não encontrar a porta da salvação aberta para você naquele dia. Não basta somente aceitar Jesus. Nós temos que viver uma vida de acordo com aquilo que Jesus programou para que os seus filhos pudessem viver nessa terra. Uma das coisas que nos move e nos dá garantia de que no dia em que eu morrer neste plano de vida, eu vou ter a porta da salvação aberta para mim, eu ser reconhecido diante de Deus como filho. E para ser reconhecido diante de Deus como filho, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Todo aquele que é guiado, diz a palavra de Deus, todo aquele que é guiado pelo Espírito, este é filho de Deus. Só que ser guiado pelo Espírito Santo para ser reconhecido tanto nos céus como no inferno, como filho de Deus, significa criar um vínculo de relacionamento com o Espírito Santo. Colocar sobre o Espírito Santo, sobre as nossas vidas, de uma maneira em que Ele possa nos dar a garantia de que quando eu abrir a porta, ou a porta da morte chegar na minha vida, eu entrar neste lugar, eu vou ter a certeza que a vida eterna, a porta da vida eterna estará aberta para mim. Então isso não depende daqueles que ficarem em terra, vivos, no dia em que você morrer. A intercessão deles pela tua vida, para que Deus possa recolher você e levar para a vida eterna, não funciona. Isso não vai funcionar. Não adianta toda a igreja se reunir e falar, não, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da pessoa que morreu, para que Deus possa recolhê-lo e levá-lo para o seu seio, para que ele possa ter um descanso. Isso não nos dá direito e não nos dá poder nenhum no mundo espiritual para que nós possamos interceder por uma pessoa que já foi. Porque a salvação, ela é particular. A salvação na minha vida e na vida de vocês depende da decisão que vocês tomaram em vida. A chave que você tem nas tuas mãos é a decisão que você tomou um dia de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E muitas vezes, nós, num determinado plano da nossa vida, nós chegamos em algumas lutas e batalhas na nossa vida que nós pensamos em desistir dessa caminhada. Mas Jesus, quando você aceitou Jesus, você sabia que o caminho era apertado, que a porta era estreita. Mas ela nos dá uma garantia muito clara. A porta é estreita, apertado é o caminho, mas que nos leva à salvação. Então, para que nós possamos chegar neste dia com a certeza de que quando eu apagar a minha vida, quando a minha vida se der fim neste plano de vida natural, eu possa chegar neste lugar, me deparar com as duas portas e a porta da salvação estar aberta para mim. Porque se a porta
do inferno está aberta para mim, significa que a minha conversão não foi uma conversão verdadeira. Eu não andei de acordo com o propósito de Deus. Eu não coloquei Deus como centro da minha vida. Eu não fui um homem que aceitou Jesus e foi guiado pelo Espírito Santo. Não andou de acordo com a direção que o Espírito Santo te falava. Muitas vezes o Espírito Santo fala no meu coração, vai para a igreja. Hoje eu quero falar contigo. Você fala, não, minha cama está melhor. Melhor eu vou descansar hoje. Semana que vem eu vou. Muitas vezes nós deixamos de estar na presença de Deus no momento em que o Espírito Santo ele tem muita vontade de falar conosco. Muitas vezes nós deixamos de estar na casa de Deus, onde Ele nos traz um bálsamo para a nossa vida. Naquele dia que você deixou de vir na igreja, foi o dia em que o Espírito Santo tinha preparado para você a tua cura, a tua salvação, a tua libertação. Naquele dia Deus poderia ter tirado dos teus olhos as vendas para que você possa ver coisas no mundo espiritual e ver o mundo espiritual com muito mais clareza na tua vida. Quando você chega depois do dia que você morreu aqui neste mundo, no mundo natural, você chega neste lugar, não há mais tempo de arrependimento. O arrependimento só funciona quando ele é feito quando eu estou ainda vivo neste plano de vida. Então o que eu quero levar para levar a igreja nesta noite, fazer você entender uma coisa. Se você tem uma vida por viver aqui neste lugar, e você dá prioridade a esta vida, significa que você está desprezando a vida que Deus tem reservada para você, depois que você fechar esta porta. O que nós temos para viver depois de nós finalizarmos esta etapa de vida é muito melhor. A palavra de Deus diz que nada do que nós conhecemos hoje se compara àquilo que Deus tem reservado e preparado para nós. Viver o milênio com Jesus, viver a eternidade com Deus, é maravilhoso. Eu acho que não existe uma visão em que nós possamos nos deparar no mundo hoje que possa ser comparado àquilo que Deus tem reservado para nossas vidas. A morte, irmãos, ela é uma consequência da queda de Adão e Eva. Deus falou, não coma, que do dia que delas comeres, morrereis. Você veja que quando aconteceu a queda, o homem foi sendo diminuído os seus dias de vida. Né? Nós conhecemos 930 anos, não foi agora. Quando chegou em Moisés e Abraão, já era 175 Abraão, 120 Moisés. Né? Nós temos ali um Moisés da vida ali, que quer viver até os 120 anos, que Deus abençoe ele. Né? Mas nós entendemos uma coisa, irmãos. O máximo que um homem pode viver aqui na Terra. Chegar aos 100 anos? Sim. 80 é o que mais as pessoas, é um nível, né? 80 anos. Tem muitas pessoas que pensam assim, não, quando eu chegar aos 60, 70 anos, aí sim, vou arrumar minha vida espiritual, né? Vou entrar na igreja, né? Aí sim vou ser fiel a Deus, né? Para que eu possa morrer em paz. Mas muitas vezes, muitas pessoas são ceifadas antes desse tempo. Por isso que eu sempre falo, quando nós estamos na igreja, vamos viver este culto como se fosse o último culto das nossas vidas. Como se amanhã eu pudesse, como aconteceu com a mãe do pastor Luiz, dormir hoje e acordar na glória. Você nunca sabe se você vai dormir hoje e amanhã você vai acordar neste plano de vida. Porque muitas vezes nós deixamos de nos preparar para esse dia, porque nós achamos, do nosso achismo, né, que esse dia está muito longe das nossas vidas. Mas embora nós não sabemos como foi o plano de Deus para as nossas vidas, como foi o tempo que Deus determinou para cada um de nós. Agora, eu tenho certeza no meu coração é que eu e você devemos nos agarrar a esta oportunidade que Deus tem nos dado, de cada dia ser melhor,
de cada dia ser um filho de Deus melhor. Hoje eu estou olhando para vocês estão com vida. Hoje há oportunidade nas tuas mãos de realmente vocês ter esta chave, esta garantia, que o dia em que você chegar neste momento, passar esta etapa da morte, como eu falo para vocês, a morte é uma passagem. Para aquele que não é crente, não tem certeza da sua salvação, é um terror. Mas aquele que tem a salvação e tem a certeza que o dia que chegar este dia, você vai estar com Cristo, não é. Paulo mesmo falou, estar com Ele é muito melhor. Amém? Então nós precisamos, irmãos, nos colocar diante de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo, sermos transformados por Ele, para que no dia em que chegar este momento, na minha e na tua vida, nós estejamos preparados. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Um homem que tem a salvação nas tuas mãos, segura, e uma vontade, um anseio de estar com Deus, ele fala essas palavras. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim viver é Cristo, e morrer é ganho. Amém? Mas como todo ser humano, nós somos apegados às coisas do mundo. Não é? Meu neto, minha filha, como ficarão eles se eu não estiver? Como ficarão eles? Minha casa, os meus bens, tudo isso, né, são coisas que nos asseguram neste mundo. Viver do bom e do melhor, mas viver do bom e do melhor daquilo que Deus tem nos dado é muito melhor. Aleluia, Jesus. Apocalipse capítulo 24. O que nos espera depois da morte? Uma promessa de Deus para todo filho fiel, para todo crente, aquele que, quando morrer aqui, os seus dias se findarem aqui neste lugar, neste plano de vida, ele vai encontrar o que está aqui em Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Então é uma promessa de Deus. Se imaginou um lugar onde não haverá mais morte? Não há tristeza, nem choro, né? Como será estar na presença de Deus e viver este momento diante dele? Viver é uma coisa que não tem explicação. É um sentimento que quando nós começamos, eu não sei vocês, quando começo a pensar como será a vida na presença de Deus, como será chegar lá naquele dia e se deparar com Ele, né? Aquele que veio à terra, morreu por nós na cruz, nos deu a oportunidade de entrarmos neste lugar, junto com Ele, para viver uma eternidade com Ele. Como será olhar para Ele, estar na presença dEle, qual será a sensação? Quando eu começo a meditar nesta possibilidade das nossas vidas, né, me vem um nó na garganta, lágrimas descem, só de pensar em viver este momento na presença de Deus. E muitas vezes nós olhamos para a vida do ser humano, muitas vezes eles estão dentro das igrejas, mas como teve uma revelação de uma irmã que estava aqui conosco, a irmã do nosso irmão aqui, lembro, do William,
Eu olhei para ela e Deus falou assim, pergunta para ela por que o corpo dela está aqui e a sua mente está em outro lugar. E quando eu falei isso para ela, ela começou a chorar. E ela falou assim, pastor, é verdade. Depois ela me contou o que aconteceu na vida dela. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós estamos dentro da igreja, mas as preocupações da vida nos levam a outro lugar. E nós precisamos, quando chegarmos aqui, eu sempre falo, quando eu estou dirigindo o culto, às vezes, eu falo, ó, fechou a porta, deixa as coisas para fora. Aqui dentro é adoração ao Senhor. Nossa mente, nosso coração, nosso espírito, nossa alma tem que estar conectado com Ele. Porque Deus, Ele tem uma vontade em si de se comunicar com o ser humano. O coração de Deus é tão amoroso que Ele deseja ter uma comunhão, uma vida de intimidade com cada um de nós. Mas muitas vezes Deus bate na nossa porta. Lembram quando eu falei de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Deus está à porta, né? E se alguém abrir, Ele entra na nossa vida? Vocês lembram que eu comentei que essa porta só tem um trinco para o lado de dentro, não para o lado de fora? Porque essa porta só quem abre somos nós. Deus não vai abrir essa porta. Ele vai continuar tocando. E como está o teu coração hoje diante de Deus? Como está a tua vida diante de Deus? Qual é o teu anseio na tua vida espiritual? Ficar da mesma maneira que está hoje? Ou fazer com que Deus penetre na tua vida de uma maneira que ela venha a ser transformada? Muitas vezes nós estamos como Lázaro, mortos e sepultados. Somos vivos mortos, né? Estamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Muitos de nós estamos como o cego de Jericó. Temos vida em nós, mas não conseguimos enxergar para onde nós vamos. Porque nós não temos certeza daquilo em que nós estamos crendo. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não temos uma certeza de uma chegada vitoriosa. Nós estamos levando a nossa vida, como diz lá no Brasil, né? Empurrando com a barriga. Como eu disse alguns dias atrás, deixa a vida me levar. Né? Ela vai te levar para um lugar que você não vai querer saber o resultado. Porque eu quero ser levado pelo Espírito Santo. Porque se eu não for guiado pelo Espírito Santo, a Bíblia não me garante. Aliás, a Bíblia me garante, se eu não for guiado pelo Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. Não adianta eu estar na igreja, não adianta eu vir à casa de Deus todos os dias, ser membro fiel da igreja, mas se o Espírito não for o meu guia, e Ele não me guiar na minha vida em particular, eu não sou reconhecido diante de Deus, e o meu nome não está escrito no livro da vida. Porque a palavra de Deus diz isso. Amém? Quando chega esse momento na vida do ser humano, é um momento de reflexão. Para aqueles que já foram, glória a Deus e aleluia, estão na presença de Deus, estão no paraíso que Jesus prometeu. Amém? Ele falou ao ladrão, ao malfeitor, hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Agora, se Jesus te perguntasse para você nesta noite, você tem certeza? Se você morrer hoje, a porta da salvação estará aberta para você? É uma reflexão que você precisa olhar para dentro de si mesmo e reconhecer se realmente você tem a plena certeza. Se Deus voltar hoje, arrebatar a tua igreja, você sobe com Ele? Será que o nosso coração tem essa certeza? Será que o teu coração, você está tendo essa certeza? Porque eu não posso ter a certeza por tua vida. O meu trabalho como pastor e como ministro do Evangelho é mostrar a verdade. Cabe a você pegar a verdade e fazê-la tornar vida em você. Amém. Porque não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de trás para frente, de frente para... Não adianta.
Não adianta você decorar Gênesis, Apocalipse da palavra de Deus, isso não dá garantia de vida eterna. Por que, pastor? Porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Se você permitir ser guiado pelo Espírito Santo para você caminhar sobre esta palavra, ele te guiará às águas tranquilas, como eu preguei na semana passada. Ele te mostrará o caminho onde você vai ter a certeza absoluta de quando você abrir a porta da morte deste lado, fechar ela para esta vida, e você entrar neste lugar, as duas portas que você vai ver diante de você, a da salvação estará aberta para você, porque o Espírito Santo, ele não somente te guia no mundo natural, mas ele também te guiará no mundo espiritual. E ele te mostrará, esta é a porta que o Filho de Deus abriu quando ele foi morrer na cruz por você. Ela está aberta para todo aquele que crê, para todo aquele que aceita ser filho de Deus, para todo aquele que realmente muda o seu jeito de viver, a sua forma de andar, a sua forma de falar, a sua forma de pensar, e permite que esse Espírito realmente venha fazer a vida de Cristo crescer em você. Porque quando isso acontece, as pessoas que estão em volta de você vão olhar para você e vão assim, há alguma coisa diferente em você. Você é diferente de todas as pessoas que eu conheço. Porque a luz que está brilhando em você significa que Cristo, cada dia mais e mais, está sendo criado em você. E o caráter de Cristo começa a não somente estar dentro de você, mas começa a sair e a tocar as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas vão olhar para você e vão assim, essa pessoa tem algo diferente. Porque você decidiu viver uma vida junto com ele. Eu anotei alguma coisa aqui. Neste caso, ela não é um terror à morte, mas é o meio de transição para uma vida mais plena. Porque nós não vivemos na plenitude da vida. A nossa vida ela será plena a partir do momento em que eu morrer. Eu estarei com Cristo. E aí sim, eu estou vivendo uma vida plena. Amém? É o desejo de todos nós viver essa vida. Tem mais um pouquinho. Para o salvo, morrer é ser liberto das aflições deste mundo e do corpo terreno, para ser revestido de uma vida de glória celestial. Amém? Ser revestido de uma glória celestial. Ser revestido de Cristo, viver e andar com Ele, é algo maravilhoso. Nós precisamos entender, irmãos, que as nossas vidas, como diz a própria palavra, é como um vapor, que ela se levanta e de repente se dissipa. Como disse o pastor Luiz há algum tempo atrás, depois que nós morrermos, que legado nós vamos deixar, né, pastor? Como é que as pessoas vão olhar para lembrar do pastor Luiz? O pastor Luiz, que foi aquele que fez isso, né? Qual é o legado que nós estamos deixando para as novas gerações? Qual é o testemunho que nós deixamos? Isso vale. Se somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos deixar um testemunho que vai levar a muitas pessoas a se converterem ao Senhor, a aceitarem ao Senhor Jesus, a tomar aquela chave da salvação, não é? Uma chave da salvação nas mãos, para chegarmos naquele dia, nós temos a certeza que seremos salvos. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Nós não, num momento como esse, na vida tanto do pastor Luiz Chimizo como da diaconisa Eliette, nós não, para os novos convertidos, nós não oramos por aqueles que foram. Porque aqueles que foram, nós sabemos que estão num lugar muito melhor que nós. Né? Como será pensar, tipo assim,
né, o irmão Raimundo, né, agora está na presença de Deus, né, está falando com Jesus, contando, ouvindo as histórias, né, quem sabe, né, a mãe do pastor Luiz, quem sabe está lá descansando, Jesus está falando com ela também, né, contando como foi o seu sacrifício na cruz, né, está se deleitando na presença de Deus. O que nós temos que fazer é orar por aqueles que ficam. Amém? Orar para que aqueles que não são crentes, que não aceitaram Jesus ainda, para que neste momento o Espírito Santo possa trazer uma reflexão aos corações e que eles possam reconhecer, né, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da Tua graça e da Tua presença, Deus, quero apresentar diante de Ti a família do pastor Luiz Shimizu, tanto aqui no Japão como lá no Brasil, Pai. Senhor, possa, Senhor amado, está trazendo um bálsamo, Senhor amado, vai confortando os corações, vai tocando nas suas vidas, oh Pai, que eles possam, ó Deus, ter uma oportunidade de estar contigo, Pai, eles possam ter uma oportunidade de conhecê-lo, Senhor amado, para que o Senhor possa fazer morada nessas vidas, oh Pai. Pai amado, traz o consolo aos corações da família do pastor Luiz Shimizu, Deus, e de igual maneira também da diaconisa Eliette, oh Deus, os seus familiares, suas irmãs, suas primas lá no Brasil, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida delas, oh Deus, vai trazendo, Senhor amado, ali uma palavra de aliento, de força, oh Deus, aqueles corações, oh Deus, e que Teu Espírito Santo tenha a oportunidade também de tocar nessas vidas, oh Deus, e fazer delas, oh Deus, quem sabe, oh Deus, um vaso para a Tua honra, oh Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Sua bênção sobre a vida, Senhor amado, do pastor Luiz e da diaconisa Eliette, oh Pai. O Senhor possa estar abençoando, consolando esses corações, ó Deus. Eu sei, Senhor amado, que a perda de um ente querido é muito doloroso para cada um de nós, ó Deus. Mas que o Senhor possa estar dando direcionamento, Senhor amado, e trazendo, Senhor amado, nos seus corações, ó Deus, um bálsamo, uma unção, ó Deus, para que eles possam estar suportando passar por este tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida dos dois, Deus, nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor amado, trazer o Teu Espírito, Deus amado, e o Teu consolo, Deus, sobre a vida deles, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Deus, de igual maneira, Senhor amado, quero colocar a Tua igreja debaixo das Tuas mãos. Consagra a cada um deles a Ti, ó Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, estende as Tuas asas, ó Deus, sobre a vida da Tua igreja. Que cada um deles, ó Deus, sejam cuidados, ó Deus, por Ti. Pai amado, que tenha uma semana de vitória debaixo das Tuas mãos, de glória, de manifestação do Teu Espírito Santo. Pai amado, revela, Senhor amado, a presença de Cristo sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Revela o caminho, Senhor amado, que eles devem andar, ó Pai. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, traz sobre eles, ó Deus, traz sobre a Tua igreja, ó Deus, uma semana, Senhor amado, de manifestação do Espírito Santo. Ó Pai, em todos os sentidos, ó Deus, cuida, livra, guarda a Tua igreja. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, a igreja possa sentar. Eu quero receber, né, no final do culto, eu não pude parar de ministrar, né, para receber o nosso irmão Ed, a nossa irmã Fran. São dois queridos, né? Estava com muita saudade deles. Né? Vem cá, vem aqui na frente. Eu sei que vocês são vergonhosos, mas eu quero, né? São pessoas crentes, né? Conheci faz uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Dois obreiros da casa de Deus, né? Fiéis ao Senhor, né? Um lugar onde eles estão, né? Eles moram em Okinawa, um lugar maravilhoso, né? Preferiram ir para lá porque é mais perto daquilo que eles viviam no Brasil, né? São lá da terra do irmão Luiz aí, do pastor Luiz, né? Gostam de um calor, por isso não vão para lá porque lá é melhor, né? E foram para lá e Deus tem abençoado a vida deles naquele lugar, né? Tem ali também buscado a presença de Deus, né? E tenho certeza que Deus ainda tem muita coisa para fazer na vida deles, né? Fico feliz por vocês estarem aqui conosco nessa noite. Realmente eu não pensei que vocês iam estar conosco. Até eu não, podia ser que eles pudessem aparecer lá, né? Mas realmente eu não tinha no coração. Mas o Espírito Santo de Deus nos traz essa alegria. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a casa de Deus, como eu sempre digo para as pessoas que vêm visitar aqui, é a sua casa. O dia que estiverem por aqui, quiserem aparecer por aqui, sejam bem-vindos.
Amém? Deus abençoe. Amém? Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia.